E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos fazer essa questão aqui, ó. De acordo com a reação abaixo, qual o número de moléculas de CO2 obtido pela queima de 336 litros de O2 nas CNTP? Aí o exercício nos dá a reação, que é a seguinte, ó. C2HCSO mais 3 mols de O2 indo a 2 mols de CO2 mais 3 mols de água, tá? Que é a reação que nós já estamos acostumados, a combustão do etanol, tá? Ele pergunta para nós o número de moléculas de CO2. Pessoal, vocês conseguem perceber que cada exercício ele pede uma variável. Tem exercício que ele pede, calcule o número de mols, calcule a massa produzida, calcule o volume liberado. Então, cada exercício existe uma variável. Então, eu já trouxe vários casos. Já trouxe casos em que o exercício pede a massa, em que o exercício pede o volume, em que o exercício pede o número de mols. E nesse caso, o exercício está pedindo para nós o número de moléculas, pela queima de 336 litros de O2 nas CNTP, tá? Pessoal, o primeiro passo que nós temos que fazer, independentemente de qual seja o pedido do seu exercício, é seguir aquele roteiro tradicional, o qual nós já estamos familiarizados. E o primeiro passo a ser seguido é ver se a reação química está devidamente balanceada. O carbono, eu tenho 2 carbonos. Aqui também tenho 2 carbonos, né? Então, quando não tem nada aqui na frente, é 1. Aí você pega esse número da frente, que é chamado de coeficiente estequiométrico, e multiplica pelo numerinho de baixo. Esse numerinho de baixo é chamado de atomicidade. 1 vezes 2 dá 2. Será que eu tenho os mesmos 2 desse lado? Quando não tem nada, é 1. Então você pega o coeficiente estequiométrico e multiplica pela atomicidade. 2 vezes 1 é 2. Então 2 com 2 está ok, a mesma quantidade. Os hidrogênios, mesma coisa, pega o coeficiente estequiométrico e multiplica pela atomicidade, que vale 6. 1 vezes 6 dá 6. Horas, será que eu tenho os mesmos 6? Sim, pois 3 vezes 2 dá 6. Vamos para os oxigênios. Quando não tem nada, vale 1. E aí você pega o coeficiente estequiométrico, multiplica pela atomicidade, dá 1. Eu tenho um só do etanol, só que do gás do oxigênio eu tenho 3 vezes 2, 6. Então 1 mais 6 dá 7. Será que eu tenho os mesmos 7 desse lado? Horas, 2 vezes 2 dá 4. E aqui quando não tem nada é 1. 3 vezes 1 dá 3. 4 desse com 3 desse dá 7. Ou seja, bateu com a mesma quantidade. Então, a reação química está devidamente balanceada. O segundo passo é você relacionar os participantes citados no exercício. Porque, pessoal, você tem que relacionar na sua conta apenas o que ele disse, para agilizar. Então, olha só, de acordo com a reação baixa, qual é o número de moléculas de CO2? Horas, ele falou do CO2, não é? Então você destaca o CO2, obtido pela queima de 336 litros de O2. Opa, O2 está aqui, certo? Então, o que eu fiz? Eu relacionei os participantes que foram citados ao longo do exercício. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo é você escrever o número de mols. O número de mols pode ser indicado por esse número que está aqui na frente, que é chamado de coeficiente estequiométrico. Como no meu caso, o coeficiente estequiométrico do gás do oxigênio vale 3, então isso quer dizer que eu tenho quantos mols? Quer dizer que eu tenho 3 mols. Então você escreve o número de mols que você tem, 3 mols, certo? Da mesma forma, como eu tenho 2 aqui na frente, isso indica que eu tenho quantos mols? Que eu tenho 2 mols. Então você escreve 2 mols. Esse foi o terceiro passo, escrever o número de mols. O quarto passo é colocar os dados do exercício. O que são os dados do exercício? É a informação pedida pelo examinador
e a informação fornecida. Qual foi a informação pedida? Ele pede para nós calcularmos o número de moléculas de CO2, certo? Eu vou chamar de X. Então, X é o que ele quer saber, número de moléculas de CO2. E qual foi a informação dada? Ele disse que você tem 336 litros de gás do oxigênio. Pronto, esse foi o quarto passo. A informação dada e a informação pedida. O quinto passo é fazer a conversão do número de mols. Como assim a conversão do número de mols? Litros, pessoal, é a unidade de volume. Então eu terei que converter necessariamente o mol para volume, já que eu estou trabalhando com volume, certo? E desse lado, X é o quê? X moléculas, é o número de moléculas que eu quero saber. Então eu tenho que converter mols para moléculas. Então vamos fazer um de cada vez. Aqui litros é volume, então eu vou converter mol para volume. Como que eu faço a conversão de mol para volume? Você puxa aquela seta tradicional que eu expliquei para vocês, pega o número de mols, que no caso vale quanto? 3, e multiplica por quanto? Sempre quando eu quero converter para volume nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho que multiplicar por quanto, pessoal? Por 22,4 litros. Então aqui você vai multiplicar por 22,4 litros. Pronto! Do lado esquerdo eu já fiz a devida conversão, que no caso é de mols para volume. Nesse caso, como X é o número de moléculas que eu quero saber, então eu terei que converter o mol para número de moléculas. E como que faz a conversão de mols para número de moléculas? Puxa a seta tradicional, coloca o 2 e multiplica por quanto? Ah, se for volume é 22,4. Mas e se for número de moléculas? Quando for número de moléculas, você multiplica por 6 vezes 10 elevado a 23. Certo? Então, 6 vezes 10 elevado a 23. Pronto, esse foi o quinto passo, fazer a conversão. Aliás, as devidas conversões. Agora o sexto passo é simplesmente nós fazermos a regra de 3, que já está devidamente esquematizada, que eu irei apenas transcrevê-la aqui para uma melhor análise. Então vai ficar como? 3 vezes 22,4 está para quanto? 2 vezes 6 vezes 10 a 23, assim como 336 está para quanto, gente? Para x. Então vamos resolver. Primeiro vamos multiplicar. 3 vezes 22,4 dá quanto? 3 vezes 4, 12. Vão 3 vezes 2, 6. Como que foi? 7. 3 vezes 2, 6. 67,2. Isso está para quanto? 2 vezes 6, 12. Aí mantém os vezes 10 elevado a 23. Sempre você mantém. Quando é 10, 23, você mantém nessa base, certo? E aí você repete aqui, 336 está para x. Agora sim, multiplica cruzado. Vai ficar como? Vai ficar 67,2x é igual a 336 vezes 12 vezes 10 elevado a 23. Então, quem vai ser x? X vai ser igual a 336 vezes 12. Vamos fazer aqui. Não peguem o hábito de calculadora, senão vocês viciam. Só se for muito grande. 2 vezes 6, 12, vão 1. 2 vezes 3, 6, com que foi? 7. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 2, 13, 1, 10, 4. Então, 4.032. Então, vai ficar 4.032 vezes 10 elevado a 23, dividido por quanto? O 67,2 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 67,2. Eu não sei se dá para enxergar na câmera aí, mas o resultado, e esse pincel está ruim, né?